Quando o banco está muito baixo, ele tem que dobrar mais. É isso que eu pensei. Isso você tem razão. E aí eu tô pensando assim... Eu confundi até agora aqui. O banco baixo, eu pensando assim... É muito pior. Um banco baixo, talvez um banco muito para frente, ou seja, uma bicicleta mal ajustada, ela também pode acelerar, então, essa... Se tiver saliências ósseas e tiver batendo, sim. Se ele tiver essa individualidade que a gente falou, ele pode... E o movimento é repetitivo, Carlos. Então, assim, a corrida, bike, o futebol... Beloki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Agora, isso é possível da pessoa identificar antes dela ter o problema? Sem dúvida nenhuma. Isso é totalmente possível. Inclusive, nós podemos fazer abordagens cirúrgicas ou não cirúrgicas para evitar ou tentar evitar que gaste a cartilagem, né? Dependendo da fase que tiver o paciente. Mas né? o que ela vai sentir? O paciente sente dor. É dor mesmo? O paciente sente dor durante o movimento, durante o esporte, durante a atividade. Essa dor geralmente ela é ao redor do quadril, né? Ela é anterior e a gente chama de sinal do C, isso que o paciente bota, né, a mão aqui e fala, ó, dói aqui. Uhum. Né, durante a atividade física e depois da atividade física. E aí muitas pessoas negligenciam, né, esse tipo de sintoma e não vão procurar um auxílio médico. E especificamente esse movimento que você está falando geralmente, é um movimento que o ciclismo... Exatamente, é um movimento ele vai ser até mais do que um futebol da vida. Então, no Brasil... O esporte mais envolvido no impacto é o futebol. E as lutas, as artes marciais que precisam chutar. E a corrida, mas a corrida e o ciclismo, que a corrida tem um arco de movimento do quadril um pouquinho menor do que um chute. Entendeu? Mas a corrida, se ele tiver uma saliência muito grande ou um aumento de cobertura muito grande, também acontece na corrida. Entendi. E no ciclismo. Essa pessoa que tem essa... É deficiência que se falaria? Não é uma formação diferente? É uma... Vamos dizer assim, são saliências ósseas, certo? É uma perda da esfericidade da cabeça femoral. Se a cabeça femoral ela não for perfeitamente esférica... É uma individualidade. É de cada um. Então, a pessoa que tem essa individualidade de ter essa saliência, ela no ciclismo, então, pode ser mais prejudicial... Sem dúvida. ...do que na corrida. O ciclismo já está com o quadril em flexão. Então, você dobra mais ainda. Se essa saliência for anterior, sim. E eu pensando aqui agora, assim, é interessante, né? Como tudo na vida é multidisciplinar. A gente sempre fala isso. No direito, principalmente, a gente fala muito isso, né? E... Por exemplo, a gente tem essa... Eu nunca tinha pensado dessa forma. Uma posição errada na bicicleta, um banco mais baixo, por exemplo... Ou muito alto, pior ainda. Para o quadril muito alto, para o joelho eu sei que sim, mas para o quadril... Não, eu digo muito, muito mesmo, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que pedalam com, vamos chamar assim, com o pé de bailarina. Quando ele chega no final, ele bota em 45 graus o pé ali e ele já está, na verdade, esticando bastante. Quando o banco está muito baixo, ele tem que dobrar mais. É isso que eu pensei. Isso você tem razão. E aí eu tô pensando assim... Eu confundi até agora aqui. O banco baixo, eu pensando assim... É muito pior. Um banco baixo, talvez um banco muito para frente, ou seja, uma bicicleta mal ajustada, ela também pode acelerar, então, essa... Se tiver saliências ósseas e tiver batendo, sim. Se ele tiver essa individualidade que a gente falou, ele pode... E o movimento é repetitivo, Carlos. Então, assim, a corrida, bike, o futebol, né? Enfim, a arte marcial, nos países do hemisfério norte, o esqui é muito comum porque ele agacha bastante, então está relacionado a alguns esportes. E isso é curioso, porque o esporte sempre é bom. E no caso do impacto femoroacetabular, se o paciente tiver essas alterações ósseas, é o esporte que vai gerar o contato repetitivo e, consequentemente, o desgaste precoce da cartilagem. E um esporte não é mal feito, mas um esporte feito de maneira... como é que eu posso dizer? Que eu não estou querendo falar
indisciplinada, mas quando você não presta muita atenção, quando você leva nas coxas, falando assim de uma forma bem leiga, é pior ainda, né? Então, por exemplo, eu sempre vou jogar pro lado do ciclismo, que é a minha experiência. Eu compro uma bicicleta, eu simplesmente monto numa bicicleta e saio para pedalar. Você fazer um pedal de meia hora é uma coisa. Você fazer um pedal de 5 horas, de 4 horas é outra coisa completamente diferente. Se eu tô com a bicicleta bem ajustada, eu provavelmente vou evitar um pouco esses problemas que podem acontecer, né? Por mais que eu entenda que, dependendo da situação, pelo menos eu imagino que, dependendo da situação, nem a bicicleta totalmente bem ajustada vai adiantar, né? Depende do tamanho da saliência, né? Mas vocês fazem o bike fit, não é? Que pois vocês fazem. É para esse lado que eu tô ligando. Isso é fundamental fazer, Exato. não especificamente por causa do quadril, né? Mas por todos os tipos de lesões que um esporte mal feito pode ocasionar.